Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva no canal, ative as notificações, participe aí nos comentários. É muito importante saber a sua opinião. Vamos falar então do Goianão. Quinta rodada, 5 jogos, faltou um sexto jogo. O jogo do craque contra o Atlético adiado por causa das chuvas em Catalão. Mais um jogo do craque que é adiado por esse problema. E vamos lá, nos 5 jogos, todos os times fizeram gol, esse é o detalhe. Goiás 1, Goianésia também 1, eu estava no estádio da Serrinha acompanhando essa partida. Golaço do Goiás marcado pelo Vitor Andrade, atacante, bom jogador, foi o melhor em campo na equipe do Goiás. O pior foi o Henrique Almeida, que perdeu pênalti e também errou tudo o que tentou fazer no jogo. O Goianésia empatou de pênalti com o Rodriguinho, o resultado foi justo e o Goiás não está nem aí para esse resultado porque o foco é a Sul-Americana. Grêmio 2-2 com o Iporá, não achei que foi um resultado tão ruim para o Grêmio e nem para o Iporá. O Iporá tem empatado fora de casa, mas os técnicos dos dois times acabaram saindo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Jaraguá 3-1 na Aparecidense, de virada. Jaraguá, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos conquistados. E sabe o que aconteceu com o Jaraguá, gente? Já está classificado entre os 8 primeiros. É o primeiro classificado. O primeiro classificado. Porque 15 pontos é suficiente. Por exemplo, no ano passado, a Aparecidense se classificou na 8ª posição com 14 pontos. Agora está com 15. Então, o time que entrou como estreante na primeira divisão, com o objetivo de permanecer na elite, já está classificado para a segunda fase. Então, grande campanha do Jaraguá. E o detalhe é que pela primeira vez no campeonato, o Jaraguá tomou um gol. Anápolis 2-2 com a Anapolina. Um jogo muito emocionante na cidade de Anápolis. Resultado também justo pelo que as equipes mostraram no jogo. Goiânia 2-1 no Vila Nova, o mais surpreendente da rodada. Ninguém dava nada pelo Goiânia, tinha conquistado apenas 1 ponto em 4 jogos. O Vila Nova era favorito, abriu o placar e aí acabou tomando a virada. Para vocês verem como é o futebol, né? O Vila Nova, por exemplo, era tido como um perdedor na certa, no clássico contra o Goiás. Foi lá, empatou e quase ganhou o jogo. E agora era favorito contra o Goiânia, perdeu a partida. São coisas do futebol. Pois é, foram até agora 28 jogos, 66 gols marcados, 2,35 de média no campeonato. Jaraguá 15 pontos, Atlético 9, Goiás 9, Goianésia 8, Grêmio Anápolis 7, Iporá 6, Vila Nova 5, Anápolis 5. Esse é o G8. Aí tá o craque com 2 jogos a menos em relação à galera aí. 4 pontos, o Goiânia 4. Na zona de rebaixamento, a Aparecidense e a Anapolina. Lembrando que a Aparecidense tem um jogo a menos. Detalhe nessa rodada. 5 jogos, caíram 3 treinadores. Que se juntam a outros 3 que caíram. Metade dos times do campeonato já trocou de técnico. Arthur Neto caiu no Goiânia, depois foi para a Anapolina. Rafael Toledo caiu na Anapolina e o João Paulo Sanches, logo lá no início, caiu na equipe da Aparecidense. E só nessa rodada caíram 3. No jogo Iporá e Grêmio Anápolis, empate 2-2, as duas diretorias não ficaram satisfeitas com os seus treinadores. E o Márcio Nunes deixa o Grêmio Anápolis e o Paulo Pereira deixa o Iporá. Eu vejo que esses times estão fazendo uma campanha de razoável para boa, ou até muito boa no campeonato. Estão ocupando a faixa de classificação, Grêmio, o 5º colocado, e Iporá, 6º. O nível de exigência dos dirigentes desses times aí tá alto demais, né? Se isso aqui tá ruim, se pro Iporá tá ruim empatar fora de casa, se para a equipe do Grêmio Anápolis está ruim, está na 5ª colocação do campeonato, com 7 pontos conquistados em 5 jogos, quase atingindo o objetivo de permanência, classificação, não está muito longe disso.
Então, o nível de exigência está muito grande e me surpreende a atitude desses dirigentes. E outra diretoria que está muito exigente é a do Anápolis. O Anápolis está na 8ª colocação no campeonato e demitiu o Márcio Ribeiro. Segundo eles, porque o treinador deveria ter sido mais ousado no segundo tempo. O Anápolis estava dominando a Napolina estava cansada e não conseguiu ganhar o jogo, só empatou. Gente, foi um clássico, né? Um clássico. Olha só como os dirigentes são. E aí agora, na 5ª rodada do campeonato, o campeonato é muito curto, é tiro curto, aí cada um desses times traz um treinador novo para ter uma filosofia diferente, para um trabalho diferente. E aí depois acabam caindo, não atingem os objetivos e acabam não entendendo o porquê. Então tá aí, essas são as análises da 5ª rodada do Campeonato Goiano. Até agora tudo dentro da normalidade. O Goiás está na 3ª colocação porque ainda não entrou no campeonato. Está pensando na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. O mesmo posso dizer em relação ao Atlético, que está um pouquinho melhor. Aliás, os dois estão com o mesmo número de pontos. O Atlético tem um jogo a menos, mas essas equipes ainda não têm o foco total no campeonato estadual. Quando tiverem foco, aí a situação vai ser diferente.